Estamos chegando com Sem Tabus e com muita alegria para encontrar você aí do outro lado. Eu sei, é um desafio para muita gente ficar acordada essa hora, talvez trabalhando, talvez esperando o maridão chegar, ou a esposa chegar, ou os filhos que chegam da universidade. Não sei, cada um tem sua história, seu jeitinho de viver, seu modo de ser. Tem gente que dorme tarde mesmo. Eu principalmente confesso, adoro uma noite adentro, mas não é tão bom assim, não é? Mas enfim, nessa vida moderna a gente vai trabalhando, vivendo, se surpreendendo com as descobertas também, inclusive estas que você aproveita para fazer aqui com a gente no Sem Tabus. A gente descobre muitas coisas conversando com você, ouvindo você, da sua história, e você aqui com a gente. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Tem gente que sempre, todos os dias e toda hora compartilha das suas experiências e a gente fica assim muito feliz por estar fazendo um trabalho que tem a resposta positiva no seu coração. Muito obrigada, viu? Sejam todos muito bem-vindos. E o programa de hoje, mais um daqueles que, promete. Sabe assim, aquelas perguntas bem comuns que chegam para nós e a gente vai ali acolhendo, guardando e pensando, vou fazer um programa específico sobre isso. E até prometi semana passada e hoje cumpro, né? A pergunta que não quer calar, da lei das fantasias. E as fantasias eróticas, e se vestir de enfermeirinha para o meu marido, puxa, é tão delicado, mas o que tem de errado nisso? Será que é errado? Não sei, estou lançando perguntas e você vai participar aqui com a gente. Qual o lugar das fantasias eróticas no relacionamento conjugal? Essa é a pergunta de hoje e a nossa convidada muito especial, a psicóloga Vanessa Oliveira. Bem-vinda! Obrigada! Sua primeira vez no Sem Tabus. Primeira vez no Sem Tabus. Eu tava morrendo de saudade de você. Que legal estar aqui. Fico feliz. Ela já esteve com a gente no consultório de família e então hoje vem pela primeira vez aqui no Sem Tabus. E você aí de casa aproveita, manda pergunta que ela vai dar conta do recado. Para você que nos acompanha pela Rádio Novo Tempo, a todos muito obrigada pelo carinho de sempre. Fica na sintonia. E o nosso modo mais rápido de comunicar é pelo Twitter, NT Sem Tabus. NT Sem Tabus, o nosso endereço no Twitter, vou atendendo você. E, por exemplo, já tem o Paulinho, ele diz, esperando começar o Sem Tabus. Menino, começou, já estamos no ar. A Isis Barreto, antes de começar o programa, ela estava assistindo no YouTube os nossos programas e também o pessoal que acompanha o nosso programa no blog novotempo.com/Sem Tabus. Vamos lá, vamos assistir o que passou, os temas que já fizemos aqui, tudo para você. Minha amiga, já te lanço a pergunta principal. Qual o lugar das fantasias nos relacionamentos, ou melhor, no relacionamento conjugal? Pois é, então, fantasia, quando a gente pensa na ideia de fantasia, era legal a gente separar fantasias e fantasias, né? Okay. Então tem aquelas que são legais, saudáveis, a gente vai segurar até mais no finalzinho para ir contando quais são essas. Ótimo! Mas as fantasias, como essas que você colocou, né? Por quê? Como que acontece? Então acho que é importante dizer que começa primeiro lá dentro do nosso emocional. Então, muitas vezes a gente não tem a noção do que significa realmente a fantasia e por que existe, se existe realmente um problema ou não, né? Aonde que é o lugar dela? Então, tem a fantasia saudável e tem aquela que não é. Por quê? Então, a fantasia que não é saudável, que não é tão legal, é aquela que precisa acontecer para que eu tenha prazer. Então, se ela fica instalada desse jeito no relacionamento, se não houver nenhum tipo de fantasia, alguma coisinha que eu coloque ali, eu não consigo ter prazer, eu não consigo me sentir bem com o meu parceiro, com a minha parceira, é alguma coisa para a gente começar a avaliar, né? Em primeiro lugar, assim, a fantasia saudável é aquela que me inclui como pessoa. Porque no nosso emocional, a gente tem um desejo. E o desejo é ser amado, ser reconhecido, ser importante, ganhar importância na frente do outro, pelo outro, carinho, olhar. Então, se isso acontece dentro desse relacionamento, eu me sinto satisfeita. Mas quando eu preciso trocar de papel ou de lugar para estar conseguindo aí receber o olhar do outro, aí me vem uma dúvida, porque será que eu consigo realmente suprir o que esse emocional está me pedindo, né? O que ele deseja? Então, quando a gente pensa em fantasia, a gente lembra que toda vez que a gente tem uma estrutura, né, onde a realidade não está muito legal, eu preciso recorrer para alguma coisa que não está muito boa. E isso é consciente? Quando o marido diz assim, linda, põe essa roupa de enfermeirinha.
que todo mundo, quando fala em fantasia, já pensa na tal da enfermeirinha. Pois e é. pobrezinha das enfermeiras, né, amigas? Não é legal. Mas, assim, esse tipo de fantasia específica, sabe? Da mulher gato e da Mulher Maravilha. Não, põe isso aqui, eu quero isso aqui. O que tem por trás disso aí? É nessa situação que você está falando também? Pois é, nessa situação também. Então, o que acontece? Especificamente falando, quando a gente fala de realidade e fantasia, o meu emocional gostaria de ser valorizado como eu sou, né? Mas aí a gente pensa lá que às vezes a realidade não está tão boa, né? Você olhou lá, o tempo passou, o espelho, aí você vai lá na frente do espelho e fala, puxa, a realidade não está tão legal. Então aí você começa a ter uma ideia de que o outro não vai aceitar você da forma como você é ou como você está. Mas isso é consciente? Pode ser consciente, mas tem um cunho inconsciente no sentido de, não, vamos só brincar, vamos fazer de conta de que não é. Aonde que entra o consciente? Entra o consciente quando a relação não está muito legal, né? Então, por que eu preciso aí dessa fantasia, de uma ou outra fantasia, para que eu precise criar um vínculo legal? Então, o que está acontecendo dentro do relacionamento que eu não estou conseguindo conversar, que os meus desejos e eu como pessoa não estou conseguindo aparecer? Então, aí, quando tem uma dificuldade de comunicação, por exemplo, entre o marido e a mulher, pode vir a consciência de falar, não está legal, então a gente finge e vamos colocar uma coisinha ou outra para fingir que está tudo bem, só para apimentar, né? Não, doutora, não é esse o caso aqui em casa. O caso aqui é, eu quero ser atraente para o meu marido, eu quero fazer um negócio diferente, eu quero apimentar a relação colocando uma roupinha que eu comprei lá no sex shop cristão. Sabia que inventaram um tal de sex shop cristão, menino? Tá um negócio assim horroroso. Então. Sabe, será que não permeia aí também uma outra, nessa busca fantasiosa de prazeres, não foi buscar em lugares onde não estava sendo oferecido o verdadeiro prazer? Pois é, então, a questão também é essa, né? Se você vai num lugar, já num ambiente onde você já se desconsidera como pessoa, porque as lingeries, elas são muito bem-vindas. Então, você pode colocar uma lingerie bonita, uma camisola legal, né? Você pode se aprontar, ficar bonita para isso. Então, tem uma intenção, tem uma ideia onde você continua sendo você. Mas quando você diz essa lingerie bonita, essa camisola legal, você está falando de algo assim que ela se apresente desejável? Essa lingerie pode ser provocante para o seu marido? Você entende assim? Porque eu sei que nós estamos falando para um público que tem uma tremenda noção de tudo que estamos falando, mas com muita divergência também. E ainda aquele grupo de pessoas que aprendeu que sexo é feio, faz com a luz apagada, isso não é coisa de crente. E você me fala de lingerie, ela está acostumada a usar o camisetão, amiga. É o caçolão de algodão. É, o camisetão respingado de cândida, né? Entendeu? Então fala um pouquinho sobre isso, assim, do lugar dessa lingerie, que está falando de fantasias, não sei o quê. Talvez alguém já esteja pensando, então isso não é legal. Então destaca aí o que é legal também nessa ideia. Tá, então assim, legal é tudo aquilo que a gente pode incrementar e colocar dentro desse relacionamento, desse quarto, desse ninho, desse lugar gostoso que a gente vai se relacionar, mas que você apareça como você. Então, os seus desejos aparecem, quem você é aparece, o que você gostaria de fazer aparece, o seu corpo aparece, né? Você não precisa apagar a luz, colocar uma outra personalidade, uma fantasia de uma outra pessoa para conseguir atrair o parceiro. Porque aí a gente também pode pensar no seguinte, como que esse marido se sente dentro dessa relação que ele precisa que você coloque uma roupa diferente daquela que habitualmente você seria, para talvez ele se sentir poderoso, potente, conquistar aí uma outra figura? Porque aí dentro dessa relação, por exemplo, a gente tem às vezes uma mulher mais ativa, um homem um pouco mais passivo, e ele não se sente talvez potente diante dessa mulher, de conquistá-la todos os dias, e aí ele precisa que ela coloque outros tipos de fantasia para que ele fique conquistando coisas diferentes em várias situações? Menina, estou aqui pensando, será que também está embutida nessa tua fala a ideia de que quando essa mulher põe a roupa que representa a outra, então ele está trazendo uma terceira pessoa para essa relação? Entendam, gente, o que eu estou falando, assim, sabe, a ideia de uma terceira pessoa para que funcione, porque aqueles dois não estão batendo. Pode rolar isso também? Pode rolar isso. Então, é isso que eu estava tentando dizer no começo. O que acontece é que muitas vezes a relação não está legal.
o relacionamento entre eles, a comunicação entre eles não tá bacana. Então eu preciso sempre trazer a figura de uma terceira pessoa, alguma coisa de fora, para eu conseguir me sentir potente, homem, né? Um bom conquistador, e aí eu consiga realmente ir lá e fazer o meu papel e sentir que eu estou conquistando, porque às vezes com aquela esposa eu já não me sinto, né, tão conquistador, tão atraente, tão bonitão. Então eu preciso que ela coloque uma coisa diferente. E o que vai fazendo ao longo de uma relação para que essa relação torne-se cada vez mais nova, se é que é possível dizer assim, 20 anos de casada, sei lá, 30 anos de casado, amiga, tem que fazer um trabalho aí de manutenção, né? Então, às vezes, também não vai em busca desses artifícios nesse sentido também. Já segura aí, que a gente já volta, tem um milhão de coisas para falar, porque eu quero saber tudo essa história de fantasia. Porque até então, até um pouco de tempo atrás, essa história de fantasia, sex shop cristão, não sei o quê, não era muito do nosso meio. Fantasia eu já pensava, coisa de carnaval. Mas agora tem que fazer o carnaval dentro de casa, né? Sei lá. A Bárbara está dizendo assim, ótimo programa, eu e meu marido assistimos juntos e aprendemos muito, valeu, beijo, Bárbara, para você. A Noemi também nos acompanhando, sou muito fã do programa, o que fazer se eu tenho vergonha de ir no sex shop? Não vai. Não vai não. Manda um beijo para Soila e para Fátima. Beijo para vocês. Nosso muito obrigada pelo carinho. Tem vergonha? Vai não, amigo. Tem umas lojas de lingeries maravilhosas, tá? Tinindo, tem até promoção. Fica tranquila. Sou ligada no programa que é maravilhoso. Um abraço, sou de Alagoas. Um beijo para todo mundo de Alagoas. Já morei em Maceió, linda capital. Conheço vocês, viu? O Paulinho acompanhando diz que tem ajudado muito. O programa tem ajudado muito e muitas pessoas estão tirando as dúvidas e esclarecendo muitos assuntos. Parabéns a Novo Tempo por manter o programa. Amém. E a gente agradece a você de casa pela companhia também, né? A Bárbara Darley diz, esse programa é uma terapia para casais. Eu e meu marido vamos sempre, muito esclarecedor, é ótimo. O programa de hoje promete e esse tema chama muita atenção dos jovens e dos casais. É mesmo? Por que os jovens querem saber desse tema de fantasia? O meu câmera ali tá com uma cara de que sei não, hein? Sei não, eu tô achando que você já deu umas voltinhas, assim, querendo saber essa história de fantasia, está aprendendo tudo hoje aqui no nosso programa. Mas, enfim, tem mais um tempinho. Amiga, o que você me diz daquilo que eu deixei no ar? Então, Então, a fantasia, quando a gente pode se colocar como pessoa, né? E você colocar uma lingerie legal, tem opções? Tem muitas opções, Aleide. A gente não tem só o sexy shop para usar como artifício, mas, né? amiga, lá que tem brinquedinho, lá que tem a espuminha, a bolinha, sei lá o que tem, né? Diz que tem um monte de coisa lá. E aquilo lá vai apimentar a relação. Como é que se apimenta a relação no dia a dia? Então, se apimenta a relação, dá para colocar joguinhos e um monte de coisas? Dá para colocar. Contanto que os dois continuem ali como seres humanos e como parceiros. Então, a comunicação é muito importante, que já começa antes, não começa só dentro da relação sexual, ela começa na comunicação durante o dia. Então, muitas vezes o sexo começa quando eles acordam de manhã, né? Um cutuca o outro, dá uma beliscadinha, eu vou esperar para a noite, usa umas mensagens durante o dia, né? Mas o que acontece? A gente começa às vezes o dia já esquentado, querendo falar alguma coisa que não foi muito legal, chega à noite, quer fazer alguma coisa para apimentar. Então, realmente não dá, né? Olha lá para a realidade, lá para o espelho e fala, ai, não estou gostando daquilo que eu estou vendo, então tem que ser de luz apagada, né? Ou então, não vou colocar nada diferente porque vai que ele não vai gostar. Também existe o caso de muitas pessoas que tentam fazer alguma coisa diferente, né? E o marido não ajuda, não responde. Ou então o marido tenta fazer alguma coisa diferente, coloca umas velas, essa casa está pegando fogo, o que está acontecendo, né? E estraga realmente aquele momento que era para ser super bacana. Então, tem joguinhos que são possíveis fazer, né? Velas, massagens, um ambiente acolhedor, mas tudo dentro da comunicação, onde eu posso dizer aquilo que eu gosto. Né? Então, eu gosto de tal jeito, eu tenho que falar, eu tenho que dizer para o outro da maneira que eu gostaria que fosse feita. Né? Sem precisar ficar usando artifícios, talvez, que não tragam para a relação
quem eu sou, quem você é, aquilo que nós gostamos e também através da descoberta, porque não acontece de repente. É uma ilusão a gente achar que a gente começa com 1000 ideias, né, e que todos os dias vai ser feito dessa forma ou de outra forma. Tem todos os cômodos da casa, né, tem viagens românticas, tem jantares românticos que dá pra gente fazer, que dá para apimentar. Então, tem coisas para serem feitas que não precisa necessariamente eu usar lá a fantasia da outra personalidade, do outro, né? Colocando uma roupa necessariamente que muitas vezes eu só faço para apimentar porque o outro gostaria que eu fizesse, mas não necessariamente eu me sinto à vontade dentro desse papel. Entendi. Né? Que não é o meu. Nós vamos ali para o nosso intervalo e eu estava até lembrando aqui que foi lançado um livro aí que chegou agora no Brasil, tá um desespero em cima disso, falando sobre são os 50 tons de cinza, uma coisa assim, falando sobre sadomasoquismo, sobre... E assim, e muita gente dizendo que legal, olha, estava faltando falar disso, assim, a gente precisa falar dessas coisas com consciência. Você está entendendo que a gente está falando que sexo é coisa bonita, que veio de Deus para nós, que é para o nosso bem-estar, que é para nossa alegria. E para nossa alegria nós vamos para o nosso intervalo, que é bem rapidinho, mas não é a alegria do intervalo, de ficar longe de você. É a alegria de que nós vamos voltar bem rapidinho para ficarmos juntos aqui no Sem Tabus. Mande sua pergunta aqui, tuita pra gente, vai, comenta. E eu já leio o seu comentário, faço a sua pergunta logo depois do intervalo. Até já. Este é o Sem Tabus. Você pode mandar e-mail pra gente também, tá? semtabus@novotempo.org.br. E tem alguém dizendo assim, parabéns pelo programa. E eu já tinha visto a Vanessa Oliveira, a minha convidada de hoje, no consultório de família. Adoro. Que Deus te abençoe, Vanessa, e volte mais vezes. Obrigada. Ela volta, vai voltar sim. E tem gente falando aqui no Sem Tabus, no nosso Twitter, por exemplo, tem um rapaz que nos encontrou agora e ele diz assim, que chegou e descobriu o canal agora, o programa, e não consegue sair de frente da TV. Grudou no Sem Tabus, não é? Muito obrigada pelo carinho de todos vocês participando aqui com a gente. Sempre é uma delícia ter a companhia de todos. Deixa-me ver aqui mais mais contatos, mais gente querida conversando com a gente a esta hora. Tem gente recomendando, por exemplo, o programa Namoro Cristão, que já está no nosso blog e você pode conferir. Vamos lá. Esse programa está ótimo, com ele aprendo demais. Darlede, pergunte para a psicóloga quais são os tipos de jogos possíveis de se fazer entre os casais cristãos. Foi falar de joguinho, pois agora é, se vira. Tem um joguinho que é muito legal, inclusive que a gente aprende naqueles encontros de casais, de noivos. A gente quem vai aos encontros de casais, fica aí uma dica para você ir para os encontros de casais, né, Tuca? Bom demais. Dica muito boa, lá a gente aprende muita coisa legal, principalmente na comunicação. E aí, falando de comunicação, esse joguinho é muito bacana. Você faz, por exemplo, uma caixinha dividida em 4 partes, você coloca 2 cores diferentes, um azul escuro e um azul claro, e um vermelho e um rosinha claro, né? O vermelhinho para a menina, o azulzinho para o menino, e lá você vai escrever, por exemplo, na cor clara, o que você gostaria que fosse feito nas preliminares. O que você gostaria, que às vezes você não tem coragem de falar, né? Então você escreve lá e deixa anotadinho e põe lá na caixinha, embaralha tudo. E também o mais escurinho, o que você gostaria que fosse feito na hora da relação sexual. É uma maneira de você se conhecer, uma maneira de você conhecer o outro, porque às vezes aquilo que era legal para você estimulava você, mas não o parceiro. Então, conhecer aquilo que é o desejo do outro, como estimular, né, é muito bacana. E aí você pode fazer disso um jogo, né, durante a relação sexual, e é super apimenta, vale a pena. Porque o sexo tem muito essa coisa do lúdico, né, da brincadeira, de ser uma brincadeira. A gente para de brincar depois que casa, não é verdade? No namoro não tem aquela coisa de, esse olhinho. A gente brinca bastante, mas depois que casa, falou alguma coisa? O que foi? Para com essa coisa da brincadeira, do lúdico, daquilo que é legal, e aí fica tentando colocar coisas muito espalhafatosas para tentar resgatar um pouco dessa comunicação e desse olhar, porque não se olha mais depois que casa.
né? Boa. Então, essa dica do joguinho é muito legal. Tem o famoso dadinho, né? Que tem as opções de brincadeiras também, de jogos. Tem umas coisas que você pode inventar, dá para inventar. Dá. E sabe assim, quando você era criança, você inventava sua bonequinha, os meninos inventavam os carrinhos e eles brincavam, se divertiam? Não, agora a gente tem que ver o filme para ver o que faz no filme, que isso é uma questão muito séria hoje. E chega muito essa pergunta. E os filmes para apimentar? Os filmes pornográficos. Quando você está vendo o filme pornográfico, você de novo está mudando você como pessoa dentro da relação. Então tem duas questões aí importantes que eu acho que é legal a gente levantar. A primeira é que você, quando está lá olhando o filme pornográfico, você está olhando duas pessoas que estão fora da sua realidade. Corpos esculturais, aquela coisa linda, tudo intacta, ninguém amamentou, não é verdade? É verdade. O homem não foi relaxando com a comidinha gostosa da mulher, ele já está mais acostumado, então ele olha lá aquele corpo perfeito, então ele está olhando alguma coisa que está fora da realidade. Depois que acaba o filme, ele volta ali para a esposa e ela volta ali para o marido, né? Então a realidade já é diferente. A outra coisa é que você vai ter que imitar muitas vezes o comportamento e a ação que o outro está exercendo. O que é completamente teatral. Posição, completamente teatral. Não tem nada que envolve, por exemplo, o amor, que eu acho que também é uma outra coisa complicada nos filmes pornográficos. É puramente sexo e normalmente eles colocam de uma forma muito agressiva, onde existe um muito agressor e o outro muito passivo, né? Eles desfazem ali a imagem bacana do relacionamento entre homem e mulher, onde existe uma preliminar, um jogo de sedução, uma coisa gostosa que acontece antes, e aí sim existe depois a relação sexual. Então, no filme pornográfico você não tem isso. Depois que você desliga, o que você faz? Ou você imita o comportamento que é do outro e não é o seu, aquela coisa teatral que não tem nada a ver com você, e também a realidade está diferente porque os corpos são diferentes. Então, a gente está trazendo para dentro da nossa casa uma coisa complicada, fora que são duas pessoas a mais que estão ali fazendo parte daquilo. Né? Trazendo então, a pornografia para dentro da relação e você fazendo cara de quem não tem nada demais. Qual o problema? Olha, trazer a pornografia. Aquilo é caricato, né? Acho que essa palavra cai bem, é caricato. É o tempo, é a expressão, é a demora daquilo lá, é aquela estrutura toda de que o sexo é daquele jeito. Na realidade, a história é outra. Tem que ter carinho, tem que ter beijo, tem que ter preliminares, tem que ter respeito. Por falar nisso, quando a gente vai falando assim dessas questões, falou da camisola, do pijama, da lingerie, e a homarada? Pois é, que a homarada os homens faz? também têm um papel super importante aí na relação, né? Porque é a coisa do ferro, do fogão a lenha, não é? Não Como tem essa assim? história Não sei, não tô antiga sabendo. que a gente escuta muito lá nos encontros de casais, né? O homem é a lâmpada que acende e fica rapidinho pronto, né? E a mulher o fogão a lenha que demora para esquentar, mas também demora para esfriar, né? Então, ele tem uma atitude, uma ação extremamente importante dentro da relação sexual, né? Às vezes, existe ali uma dificuldade entre eles para se comunicar, mas que eles podem os dois juntos tentando. Então, ele perguntando também para essa esposa, é assim que você gosta? É dessa maneira? Que tal a gente fazer uma coisa diferente? Eu gosto tanto quando você coloca essa lingerie, você fica tão bonita, tão sensual. Vamos preparar o lugar hoje de forma diferente para a gente fazer alguma coisa, né, bacana, que não está assim dentro do cotidiano. Então, eles também têm uma função muito importante, né? E ter essa coisa da espera também. Aliás, eu diria que ele tem a mais importante. Mais importante, porque o tempo dele é muito diferente do tempo da mulher, né? Então, se ele também souber esperar e conseguir aí com isso preparar essa mulher para que ela esteja pronta na hora do ato sexual, depois das preliminares, o ato sexual foi feito para ser uma grande alegria, foi presente mesmo de Deus pra gente, né? É muito bom, é muito saudável. Então, o homem, nesse momento, a função dele é extremamente importante. Se ele estiver atento às necessidades da esposa e a esposa atenta às necessidades dele, e também, assim, na comunicação durante o dia, que eu acho que começa antes mesmo, né? Tende a ficar muito bacana. E não tem essa coisa de monótono. Todo dia lá, com a mesma pessoa, não vai mudar. Às vezes as pessoas perguntam isso no consultório. Ai, mas doutora Vanessa, será que não vai mudar todos os dias com a mesma pessoa? Não é para ser assim.
né? Se você souber se comunicar e dizer o que você gosta, posições diferentes, às vezes as pessoas perguntam, mas é pecado fazer de posição diferente? Não, tem gente que pergunta que assim, só pode então cor de crente, é cor de crente que ele fala, só pode mamãe e papai? A gente tá falando nada disso, a gente tá falando de diversão, de alegria, de fazer sexo com qualidade, de fazer sexo, mas com responsabilidade para você não entrar num terreno para o qual você não foi chamado. E com respeito também, né? Porque Claro. às vezes aquilo que é muito bacana para você não é legal para o outro. Então é importante que o outro também vá contando para você, olha, eu gosto desse jeito, não, desse jeito eu não gosto. Eu gostaria que você tentasse, porque eu também acho que é uma descoberta. A gente vai descobrindo aos pouquinhos. Descobri que assim é muito legal, né? Então vai muito da comunicação. E quando os dois descobrem juntos, então é maravilhoso. Então, não existe essa coisa de só pode ser feito papai e mamãe, só pode ser feito numa determinada posição, se for com a luz assim ou assado. Porque aí você cai na mesma coisa da fantasia. Só tenho prazer se eu estiver ali com a determinada fantasia. Então, não é para ser assim. Tem que ser livre de todas as formas da prazer. Né? De todos os jeitos dá prazer. E a gente fica pensando, mas não pode nada, não pode tudo na relação sexual, né? O sexo em si, ele pode toda a preliminar e pode o sexo. A única coisa que não pode é aquilo que difere do sexo, que foi feito anatomicamente perfeito, o pênis e a vagina. É perfeito, foi feito para isso. O encaixe perfeito. O encaixe é maravilhoso, é perfeito. Esse programa tá ótimo, está cada semana melhor. Manda um abraço para Viviane e para o Lincoln. Um abraço para vocês. É o Urbano Machado que está mandando esse abraço. Eu gosto de ousar e diversificar na minha relação. Até onde é correto? Acabou de responder, né? Até onde você tem a liberdade de não ferir o outro, de não ferir, que eu digo inclusive desrespeitando. Você sabe, nós já discutimos aqui no Sem Tabus essa história. Tem mulheres que choram, que ficam sentidas demais, porque o marido só quer aquela determinada prática sexual. Você está entendendo no programa de hoje que quando se precisa de uma muleta para ter uma relação e depois dizer, ai, fiz como eu queria, essa muleta foi para você, por quê? O que está escondido por trás disso? Por que essa fantasia, essa coisa erótica tão pesada que não te dá a liberdade de brincar com a sexualidade como ela tem que ser, com plenitude, com respeito e amor, não é verdade? Mas vai usando, vai sendo feliz, mas cuidado com esses limites que te levam para o filminho, para os brinquedinhos, que você sabe que tem brinquedos e brinquedos, tem fantasias e fantasias, tudo isso que a gente está contando aqui no programa de hoje e contando sempre com a sua participação, é claro. Tem mais gente dizendo, por exemplo, o Jefferson gostaria de saber que música seria ideal nesse... E música é um negócio legal, né? Música é um negócio legal. Verdade. Eu acho que você prepara muito bem o ambiente quando você coloca uma música, né, que seja agradável. Existem estilos de músicas muito diferentes. Também... Não, gente, pelo amor de Deus, não vai pôr um pancadão, né? Não vai pôr um pancadão, não vai fazer um negócio desse. Tá falando de música, de elegância, de beleza, uma trilha. Isso, peraí, uma vamos trilha conversar. Tranquila, calma, né? Que seja realmente para diferenciar, para não ser uma coisa cotidiana. Porque às vezes a gente trata o sexo como bater o ponto ali, né? Vamos lá, porque tem que fazer, então vamos lá, então, né? A gente não coloca nada diferente. Por que não preparar esse momento? E aí depois vem reclamar de, ai, não, todo dia com a mesma pessoa? Por que faz do mesmo jeito? Por que não tenta algumas coisas diferentes, né? E não precisa ser só a mulher ou só o homem. Às vezes a gente também tem essa ideia. Só a mulher pode preparar coisas diferentes, o homem é mais fechado para isso. Existem homens tão românticos que já começam preparando ali um jantarzinho para a esposa, né? E aí ela já fica preparada para aquilo porque ela já sentiu que tem um clima legal, né? Então dá para fazer muita coisa bacana. Sabe que eu tô pensando que, na verdade, o grande segredo é mais antigo do que nunca. É ser romântico. É verdade. É romantismo. Verdade. Sabe, o relacionamento romântico, ele tem a música, ele tem o presente, tem a surpresa, tem o cuidado, tem o carinho. Romantismo. Quer ver casal mais lindo, mais romântico que Salomão e a sua linda morena? Ele pensava, eles faziam sexo na relva, eles saíam pelos campos, né, colhiam frutos. E eles vão descrevendo, e ele descreve como ela era, os seios, o pescoço, o pé, o braço, os olhos. Não, mas tudo com romantismo. Exatamente, exatamente. Lindo, lindo.
Tem uma amiga dizendo aqui, a Vilma, ela está dizendo assim, um pastor disse que filme pornô era bom para apimentar a relação. Pastor da minha igreja não foi não, amiga. Desculpa, não foi, porque trazer pornô, olha o nome, pornografia para dentro, pornografia, até já explicamos aqui no Sem Tabu o que significa essa palavra, vem da escrita das prostitutas lá, ixi, uma história antiga, mas sempre carregada do teor da pornografia. Cadê a santidade, a beleza, a pureza? Não é cor de crente, não. Acesse o blog novotempo.com/Sem Tabus, tem um monte de coisa lá que você precisa conhecer, você que está chegando agora. Deixa eu ver, o programa está bastante interessante, está ensinando a dinamizar a relação que foi fonotizada pelos tradicionais travados. Que foi fonotizado, menino, que palavra chique, nem sei o que é isso. Bonito, a gente descobre esse negócio. Descobre pra gente, Valdirene. Valdirene é amiga da nossa psicóloga que veio junto com ela hoje, canta, que é um negócio assim maravilhoso. Pena que no Sem Tabus não tem música assim agora ao ouvir, mas fica a dica, né? Então tá bom. O Dudu está dizendo, aprendendo muito com vocês. Foi você, Dudu, que disse que descobriu o programa hoje, não foi? Acho que eu te vi escrevendo isso aqui. O programa hoje está sensacional, ligados, dicas práticas com a psicóloga Vanessa, muito bacana, Melissa. Só tem 3 minutinhos para o próximo intervalo. Vamos lá, vamos de dica. Tem coisas mais bacanas assim para apimentar a relação. Então tem a música, tem os joguinhos, tem os dadinhos, tem as velas de massagem. Maravilhosas. Fazer massagem com vela quente? Não, assim. São velas que são vendidas, você esquenta ela durante 2 minutinhos, apaga e elas se transformam em gel para fazer massagem quentinho. Fofo! A apresentadora não sabia disso. Então, eles vendem, não é muito caro, tem de todos os tamanhos, né, de vários tipos, muito legal. Vira gelzinho. Vira gelzinho, você faz massagem quentinha. Tem tantas opções. Que brincadeira tem gostosa. Tantas opções legais, né? Tem um rapaz perguntando aqui, eu passei por ele, porque Twitter, você sabe, né, vai atualizando toda hora. Desculpa, não vi aqui mais seu nome, mas ele pergunta assim, e as palavrinhas? Na verdade, é palavrinhas, quer falar palavrão, é verdade. Outro dia eu recebi a dica de um profissional da área da psicologia e ele disse assim, Darleide, estou fazendo um trabalho, até ele não voltou a entrar em contato porque deve estar desenvolvendo esse trabalho, um artigo, melhor dizendo, sobre o poder da palavra durante uma relação e por que os homens ou até mulheres também gostam de ouvir palavrões. Palavrões. É. Pois é, aí a gente entra de novo com uma perversão, né? Que é a mesma coisa da pornografia. Porque aí vem um cunho também da prostituição, né? Parece que precisa se sentir prostituído para estar ali dentro dessa relação, então precisa ouvir palavras fortes, né, palavrões, de cunhos pesados, porque só se sentindo prostituído dentro dessa relação é que ele consegue relaxar e realmente sentir prazer. Então, alguma coisa perversa aí, ele entendeu mesmo, né? Às vezes de ouvir lá a relação dos pais, que não era uma relação muito saudável, né? Ou do filme, ou da rua. Ou de filmes, ou da rua, onde ele tinha outras referências, né? Ouvindo pessoas dizendo coisas assim. Então, parece que aquele que é crente, aquele que é santo, ele não pode, por exemplo, ter um sexo mais animado, porque a gente também pensa assim, daquela coisa só romântica, que só passa a mão de levinho. E não precisa ser desse jeito. Pode ser uma coisa com vontade, com desejo, que não seja vulgar, que não seja prostituído. Essa é a palavra, vulgar, vulgar. Né? Vulgar. Não precisa, Verdade. pode ser com pegada, né, sem ser vulgar. Não é verdade? Entendi. Inclusive, quando a gente pensa em santidade, pensa em céu, viu assim, filme, novelas, quando vai mostrar uma cena em que eles representam o céu, aquelas pessoas vestidinhas de branco, umas nuvenzinhas, eles tocando harpinha. Aquela cara de tristeza. Assim, meu Deus, quando a gente vai lá em Isaías, o Apocalipse, ou na palavra de Deus, o céu vai ser uma energia, uma vida, uma alegria que Deus tem preparado para nós no porvir e agora para ser feliz. A energia para ser feliz, né? Nosso intervalo chegou novamente, mas não é para dormir, nem pisca, rapidinho, e a gente volta aqui. Mande o seu e-mail para a gente, semtabus@novotempo.org.br ou twitter, @nt sem tabus. Tá bom, vou dizer bem devagar para o pessoal da rádio, né? semtabus@novotempo.org. Não, .com, facinho. Novotempo. Yasmin, deixa eu explicar. Novotempo.com. Esse é o endereço. E o nosso Twitter é @nt sem tabus. É isso aí, até já.
Este programa está me ensinando coisas incríveis que poderia aplicar no meu casamento. Graças a Deus existe o Sem Tabus. Que ótimo! Um abraço para você, Wagner, para sua esposa. E a Melissa participando com a gente também. Muito obrigada pelo carinho. A Cristina dizendo amo o programa. Faço de tudo para inovar. Está lindo e estar linda para o meu amor. Compro roupinhas. Manda um beijo para o meu amor. Então tá, amor da Cristina. Um beijo para você. Tá? Um abraço. Não, eu mando um abraço e ela que te dá o beijo. É por conta de vocês. A Tayane, sempre vejo o programa, muito bom. Tayane de Maceió, obrigada pelo carinho, querida. Também a Bruna participando, diz que gosta muito do Sem Tabus. Está maravilhoso hoje, com a presença da Vanessa Oliveira. Muito bom. A Milene diz assim, acho que às vezes a relação nem precisa de bolinhas. Certíssima. Brinquedinhos, é verdade. Às vezes os casais usam mais por curiosidade. Verdade número 3, Milene, é isso mesmo. Porque assim, ó, que fique claro, nós não estamos dizendo que tem que fazer. Presta atenção, né? Nós estamos dizendo no programa de hoje que há liberdade para você brincar, há liberdade para você se divertir no seu relacionamento conjugal sexual, sem que você precise lançar mão daquelas coisinhas que vão além dos limites de ser feliz com a simplicidade de ser um casal, sabe, feliz. Então, quando traz para dentro de casa o filme pornográfico, a roupa que lembra uma terceira pessoa. Por exemplo, tem um rapaz que tweetou aqui dizendo que, por exemplo, ele tem uma ideia de a esposa fazer sexo com outro homem e ele vê. Tá entendendo que o caso é grave, não é? Pois é, bastante, porque aí entra em aspectos um pouco mais profundos, né, de complexo de Édipo, né, de uma terceira pessoa, tem umas coisas mais profundas aí. Mas é importante a gente também colocar que na fantasia a gente não sofre o preconceito. Na fantasia eu sou sempre bom, eu sou sempre aceito, né? Então pensa também lá no homem desejando essa mulher vestida de alguma coisa diferente, ele não corre muito risco do não. Né? Porque ali ele está fazendo um teatro também. Quando você também se veste dessa forma, de uma forma diferente, você não sofre nenhum tipo de preconceito. Na fantasia, você é sempre bom, você é sempre bem recebido, é poderoso, é forte, você pode tudo. Na realidade é mais complicado, porque aí você tem que lidar com o não, você tem que lidar com o desejo do outro, você tem que lidar com aquilo que o outro não gostou muito daquilo que você fez, do jeito que você fez. Então, é mais difícil você lidar na realidade. É a mesma coisa que o adolescente. O adolescente, ele está com um monte de problemas ali na realidade dele, porque ele está se sentindo tímido, desengonçado, cheio de espinhas. Então, ao invés de ele tentar quebrar essa realidade de lá, tentar arranjar uma namorada ou tentar ser inserido num grupo, ele começa a criar fantasias e ele vai para a masturbação. Então, é a mesma coisa. Então, ao invés de quebrar aquilo que ele acha que não está legal, ele cria a fantasia, porque na fantasia ele pode todas as coisas, ele realiza, só que ele cria um atalho, né? Ele pega um atalho e ele tenta oferecer para o emocional dele alguma coisa, algum tipo de prazer. Então, o que ele gostaria de receber era afeto, amor, atenção desse grupo, dessa namorada, né? Ele se sentir aceito, sentir parte daquele grupo. Então, como ele não consegue, ele vai para a fantasia. Na fantasia, ele tem algum tipo de prazer que é temporário. Mas esse prazer, logo em seguida, ele se sente inútil, se sente desvalorizado. Então, ele cria uma falsa impressão de saciedade. Toda fantasia traz a mesma coisa. E acho que tem gente aqui comentando no Twitter e acho interessante que a gente pontue que começa com uma coisa menor. Primeiro assistir um filme. Vamos começar desse ponto. Primeiro assistir um filme, aí apimentou, mas foi pouco. Aí comprou as algemas, começou comprando as bolinhas, não sei o quê, uma pimentinha, aí comprou umas algemas, aí algema. Mas junto da algema veio o chicote. Pois é. Aí algema, o chicote, né, aí daí diz assim... Deita que eu vou pisar com salto alto em cima para machucar, para doer. Pinga-vela. Você viu quando começou? Pinga-vela, porque é bom ver queimando. Porque, não, a gente... Você tá entendendo o tipo de pimenta? Uma pimenta que queima de verdade, que sai do padrão, não é, amiga? Pois é, e o problema é que aí você vê que também tem uma segunda intenção. Né? Uma perversão? Uma perversidade e também, assim, de ver o outro sofrer. Só que quem você tá vendo sofrer é o seu parceiro, é a sua parceira. Então, você está ali machucando e sentindo prazer com isso. Mas o prazer também está vinculado a essa relação, que não está sadia,
que não tá legal. Por que que eu preciso, na hora do sexo, ver esse meu parceiro sofrer um pouquinho? O que está acontecendo ali na relação que eu não estou conseguindo fazer ele sofrer conversando e falando aquilo que eu não gosto? Eu preciso fazer isso dentro do sexo, porque no sexo tudo é permitido, porque no sexo é para trazer alguma coisa bacana, então aí eu posso. Então tem sim um desvio aí, tem alguma coisa que está mascarada, ela está colocada ali numa forma de não, porque isso aqui é uma liberdade, mas é uma liberdade muito perigosa, porque você está colocando para dentro da relação, às vezes, conteúdos que estão acontecendo dentro desse relacionamento que a gente não está conseguindo comunicar de outra maneira. E precisa comunicar sim, fingindo que é só para dar uma batidinha. E, na verdade, você gostaria de fazer isso na vida real mesmo? De falar para a pessoa aquilo que não está legal? Mas ali eu não posso, porque ali, na vida real, eu sou a Vanessa, quietinha, que não posso dizer o que eu penso. Ali, como eu tô selvagem, de mulher gata, aí eu posso bater, né? Fazer alguma coisa mais perversa. Então, como que é essa realidade mesmo desse casal que eles precisam usar esse tipo de artifício? Tem gente mais perguntando aqui sobre as brincadeiras na dança, no se expor para o seu parceiro. Olha só, eu acho que não sei se eu já contei isso aqui, que uma vez eu fiz uma viagem e fomos visitar o Mercadão do Cairo, no Egito. E aí eu e minha amiga, a gente pensava assim, como será a lingerie dessas mulheres que usam essa burca, esse negócio comprido, e é preto, e é escuro. Fomos visitar, fomos ver a loja de lingerie daquelas meninas ali, das muçulmanas e tal. Minha filha é uma lantejoula, é uma cor vibrante, é um verde-limão, um rosa-choque, um brilho, negócio. Porque é o seguinte, tirou a burca, lá em casa, ó, o negócio acontece. Então, assim, por favor, o Sem Tabus não existe para dizer, ó, é daqui para cá, sabe, faz nesse quadrado, não sai daqui, ó, tá, o Senhor. Não, a gente só está, a proposta do Sem Tabus é dizer para você, olha, Deus quer visitar a sua vida, o seu quarto, durante a sua relação sexual, inclusive. Que vai pensando que na hora que você está fazendo sexo, Deus diz assim, com licença, vou deixar vocês à vontade, porque eu não posso ver, porque a minha santidade não permite. Não é assim que nós enxergamos a Deus. A proposta do Sem Tabu é resgatar a história do sexo como tendo a presença de Deus, o selo de Deus sobre ele. Então eu pensar que o meu Deus põe sobre a relação sexual o selo sobre a pornografia, sobre a exposição que adultera essa relação vinda da parte de Deus, aí essa é a nossa política. Exatamente. Tudo que foge disso é permitido. É que a gente fica apegado ao que não pode. Isso. Não é? Mas e todo o outro universo? Então, é uma ilusão achar que você não pode fazer um desfile para o seu marido, né? Que o marido não pode fazer um desfile para a mulher. Às vezes existe também essa ideia, não, só a mulher pode ali andar, tirar a camisola, tirar a roupa, o homem não pode. Pode, deve, tem que fazer isso, né? Tem que trazer uma coisa legal, tem que ter ideias bacanas do que o outro gostaria de fazer, até porque a mulher ela é muito estimulada por aquilo que ela ouve e o homem muito estimulado por aquilo que ele vê. Então, tem que abusar da lingerie e desfilar, sim, com certeza, tem que fazer isso. Até porque quando ele chega do trabalho, ele veio de um ambiente onde as mulheres normalmente estavam bem vestidas, bem arrumadas, cheirosas, perfumadas, né? Ele chega em casa, ela lá de touca, ela lá com aquela roupinha já usada, puxa vida, todos os dias. E claro, assim, a realidade, às vezes é corrido mesmo, é difícil, a gente acaba, às vezes, fazendo essas coisas, mas que isso não seja uma regra, que não seja assim sempre, sempre desse jeito. Então é legal, durante um dia ou outro na semana, você separar para a relação sexual e para o encontro do casal. É muito legal, coloca as crianças mais cedo para dormir, se programa para fazer as coisas um pouquinho mais cedo. Quando ele chegar, você está lá perfumado, você não precisa estar lá esperando a disposição, né? Mas você está lá fazendo as suas coisas mais perfumada, arrumada, cheirosa, e o marido a mesma coisa. Você só tem que ficar mandando o marido tomar banho, escovar dente. Meu Deus do céu, vai todo perfumado para os lugares, mas para a esposa isso não acontece, né? Então, assim, vem do básico. A gente não precisa pensar em coisas muito diferentes. Outro dia, uma senhora, ela nem escreveu, ela ficou tão apavorada que ela me ligou. Ela conseguiu aqui, ligou para Novo Tempo e ela conseguiu falar comigo. E ela apavorada, porque ela se dá leite, meu marido, ele toma banho todos os dias, sai cheiroso pro trabalho. Mas quando ele chega à noite, ele diz, estou cansado, eu vou dormir. Assim. Então. E ela dá Leide, o que eu faço? Era um segundo casamento, ela tinha ficado viúva e tal. E ela disse, mãe, dá Leide, eu vou dormir, assim, dá não. Eu falei não assim, dá, não. que eu
posso fazer, né? Pois se o rapaz não gosta de tomar banho para dormir. Amigo, vai tomar banho cheirosinho, passa o perfume para ir dormir com a sua esposa, vai fazer escova, vai fazer chapinha para dormir com o seu marido, não é? A gente se arruma. E aí você está falando das mulheres que usam burcas, elas se cobrem para os de fora, mas para os de casa, elas tiram a roupa e elas estão bonitas, penteadas, cheirosas, arrumadas, maquiadas, né? Vamos esconder o pecado. A gente tira o pecado para ir lá para fora, mas para dentro de casa a gente fica com o pecado. Com a feiura. Com a feiura toda, né? Então, assim, precisa se arrumar, precisa se cuidar, precisa... E o homem é a mesma coisa. A vaidade é para os dois. Aí tem umas amigas que dizem assim, Darleide, eu passo o dia inteiro trabalhando, tem filho para cuidar, tem compra, tem isso, tem... A dinâmica do dia a dia de cidade grande ou, enfim, dessa vida moderna. E aí, eu falo assim, chega à noite, eu tô assim, ó, e o marido... Sabe, minha mulher vive com dor de cabeça, tá cansado o dia inteiro e etc, etc. Precisa haver uma programação, né? Um cuidado com isso. Não, hoje, não precisa ser assim, hoje é dia de fazer sexo, vou ter que me programar, mas ter um cuidado de avaliar como é que tá essa situação para não perder o rumo. E também o homem ajudar um pouquinho em casa. Ô, marido. Não é, maridão? É verdade, tá ali querendo conquistar a esposa, lava a loucinha para ela, né? Ajuda ali a colocar as crianças mais cedo para dormir, fala, olha, hoje eu trouxe uma coisa especial. Começa com uma massagenzinha, porque tem algumas pessoas também que estão casadas há muito tempo e falam assim, você não tá entendendo, eu não consigo nem escrever para o Sem Tabus, eu não sei nem o que é computador, me ajuda, o que eu faço, como é que eu... Ele não olha mais para mim, né? Eu não olho mais para ele, como que a gente faz para resgatar essa relação? Então, vai devagarzinho, se na comunicação não está conseguindo, vai ali fazer uma massagem no pé, né? Olha, eu comprei um olhinho especial, posso só massagear o seu pé hoje? Vai criando um ambiente para você conseguir se aproximar um pouquinho mais. E aí, cavando essa oportunidade, né? Mas assim, se você já está chegando em casa com aquela intenção de namorar com a sua mulher, com o seu marido, já se programa para você agilizar as coisas ali da casa, para essas desculpas que a gente dá acabarem, porque essa história de dor de cabeça, eu acho isso tão antigo, né? Falam que só o homem tem um desejo sexual e a mulher não. Eu acho isso tão retrógrado. Hoje em dia, todo mundo tem o mesmo desejo, tanto remedinho para dor de cabeça. Vamos ajudar essas mulheres a não sofrer de enxaqueca, coitadas. Teve um rapaz, aliás, eu vi uma pecinha de teatro no encontro de casal, onde eles brincavam ali com essa situação, e o marido chega em casa e ele disse que tinha um presente, e ela dizia assim, tem que arrumar a casa, tem que limpar a casa, por onde eu vou começar a limpar? Ele apresenta para ela um espanador, e ela, não, tem que fazer as compras, já fiz, aqui estão as frutas, aqui, tudo que ela dizia de desculpa, ele já tinha executado, e ela, ai, tô tão exausta, que dor de cabeça, já providenciei remedinho. Então, esse marido não teve desculpa para ela dar a ele, porque ele foi esperto. Marido, esperteza, amigos, né? E mulheres também. Vai lhe agradar, vai dizer que ele é o herói, que ele chegou em casa e ele trabalhou o dia todo para cuidar de você, para ajudar na casa, que você também trabalhou e vocês estão ali para se encontrarem. Né? A comunicação facilita muito, porque depois de briga, também tentar resolver, e é uma outra pergunta que as pessoas fazem, é certo ou errado fazer o perdão na cama? Né? É legal isso? O quanto disso é fantasia e o quanto não é? Né? Eu acho assim, dentro da normalidade... Esse perdão na cama, você quer dizer, brigou, mas fez as pazes fazendo sexo. Faz as pazes fazendo sexo. Desde que isso não seja uma regra e não tire a comunicação, tá tudo certo. Né? Porque às vezes você também pode entrar ali e não deu tempo de pedir desculpa, mas já aconteceu. Um clima que gostoso, né? Mas tem que comunicar. Então não pode entrar no lugar da comunicação. Mas que não tem nenhum problema nisso, não tem. Mas não pode entrar assim, a gente só se desculpa, só se perdoa na relação sexual. Né? Tem que ter a comunicação, tem que dizer o que foi legal e o que não foi legal. Né? Tem que conseguir se comunicar. Ufa! Chegando ao fim do programa, a gente tem que dar uma dó, mas está na hora de partir. E tem gente assim, sugerindo um bom jantar, música, vela. Realmente é muito bom para apimentar a relação. Mas podemos também aproveitar uma brincadeira de todo dia. Claro, você está entendendo muito bem que você está entendendo. Gostei muito do programa de hoje, aprendi muita coisa. Manda um beijo pro pessoal de Maceió. Vixe, Maceió está ligado hoje. As mulheres que se arrumam mais para as outras devem se preocupar mais com o marido. Lucas está reclamando. Lucas está dizendo que a mulherada se arruma para as outras, mas vocês também não ficam atrás não, viu, meus amigos? Quando também vocês dão para fazer lá fora, que são mais amigos
amigos dos outros, são mais, bom, em casa chama ela de gorda. Ih, sai daqui, gorda, sabe de nada. Presta atenção. Tem os maridos que eu vou te contar. Pega pesado e depois quer carinho. Parece que pensa que mulher tem botão. Liga e desliga. Liga e desliga. Tô ligada, vem. Presta atenção para os maridos também. E o marido a mesma coisa, né? A mulher desvalorizou ele o dia inteiro. Ah, você não sabe de nada, você não faz isso, não faz aquilo. E à noite ela vem se encostando. Né? E ele só se debruça lá pra televisão, porque me desvalorizou o dia inteiro, agora eu vou querer alguma coisa? Não dá. Então tá, mas a gente tem que ir embora, Vanessa. Seu recado carinhoso para quem tá lá em casa assim assistindo. Então, o que eu gostaria de falar para você é que assim, a felicidade é uma promessa, mas tem que ser conquistada todos os dias, né? É importante você conquistar a cada alegria, a cada gesto, a cada palavra, a cada coisa que você falar. E dá para construir um relacionamento sexual que faz parte do relacionamento como um todo muito bacana. Então foi dado de presente, use e abuse desses direitos, das brincadeiras, dos joguinhos. Tem muita coisa na internet saudável que dá para você procurar e transformar o seu lar aí numa coisa muito bacana. Tem que ser feliz. Obrigada, princesa. Foi muito bom ter você de casa. Também eu acredito que gostou da presença da Vanessa e nós amamos a sua presença aqui. Você que compartilha com a gente, sendo ouvido pela Rádio Novo Tempo, aqui na TV Novo Tempo, é uma delícia demais ter a sua companhia, né? Então que tenha ficado assim bem objetivo para você. Brincar não tem problema nenhum, mas preste atenção, tudo na vida tem limites. Você pode dizer, mas tudo pode, tá liberado, tudo pode. Sabe de uma coisa? Já te falei aqui no programa, eu gosto de repetir. Lá no Jardim do Éden, no lugar que Deus preparou, também tudo era possível, exceto uma árvorezinha só. No seu quarto tá tudo liberado, mas tem alguma coisinha que não. Aquilo ali não tá liberado, porque não vem do Senhor para tua vida. Que chegue no teu quarto, na tua vida, na tua relação, aquilo que vem da plenitude de Deus para tua paz, para o teu bem-estar, para tua felicidade conjugal. Um beijo por sua companhia, seja o Senhor contigo. Muito obrigada. Como sempre, fica aqui o nosso convite para o próximo Sem Tabus. Visita o nosso blog, Sem Tabus, que está sempre ali, de lindo para você, com muitas informações. Um beijo, até lá!